Parou tudo na Série B porque o Goiás venceu o Cuiabá fora de casa e voltou ao G4, botou muita pressão em Remo e Atlético Paranaense que jogam hoje pela Série B. Os dois precisam pontuar se quiserem subir e o Novo Horizontino tá mais pressionado ainda. O Atlético venceu e pressionou a galera lá na zona do rebaixamento também. Vamos falar sobre os favoritos para Novo Horizontino, Remo, Atlético Paranaense e Volta Redonda e o que já mexeu na tabela da Série B nessa 36ª rodada agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos. E fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje a gente vai falar dos jogaços que a gente tem na Série B nesse final de semana. A gente tem Novo Horizontino e Remo, e a gente tem Atlético Paranaense e Volta Redonda. Jogos muito importantes, ainda mais agora porque o torcedor esmeraldino tá muito feliz. O Goiás emplacou mais uma vitória na Série B. Depois de perder em casa, voltou a vencer fora de casa e retornou ao G4, tá? Botou muita pressão nos times. Vou botar a tabela aí no ar para você entender o que aconteceu. Goiás venceu o Cuiabá ontem. Mais um bom jogo do time do Carille fora de casa e com isso o Goiás passou o Remo, passou o Atlético Paranaense, passou o Novo Horizontino e passou o Criciúma, passou geral de passagem. É óbvio que o Goiás ainda vai ter que sentar e secar todo mundo nessa rodada, mas o fato é, Remo e Atlético Paranaense que foram ultrapassados pelo Goiás, principalmente o Atlético Paranaense entra muito pressionado. O Remo pode sair do G4 hoje, tá? E você vai entender por quê. Vamos lá. O Atlético Paranaense já saiu do G4, então o Atlético, para retornar ao G4, ele precisa ele precisa vencer o jogo diante do Volta Redonda. Se ele empatar, ele terminará fora do G4. Essa é a vida do Atlético Paranaense. Com essa vitória do Goiás, ele obriga o Atlético Paranaense a vencer o seu jogo. O Remo, ele precisa pontuar. O empate do Remo ali, nessa partida, ele vai a 59 pontos, passa o Goiás de novo, pode até ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, mas por mais ninguém. Então o Remo, na pior das hipóteses, empatando, ele terminaria a rodada aqui na 4ª colocação da Série B. Então o Remo tem que empatar, senão ele sairá do G4, o Novo Horizontino vencerá. E pro Novo Horizontino, cara, é vencer ou vencer, né? Se ele perde esse jogo, ele vê ali o Remo disparar para 61 pontos e teria que secar o Atlético Paranaense, principalmente, que pode ir aos 59. Aí nessa hipótese, o Novo Horizontino precisaria de 2 rodadas para voltar ao G4. Uma derrota do Novo Horizontino praticamente tira chances de acesso do time de São Paulo, tá? Assim está a vida. Na zona do rebaixamento, o Atlético venceu a Ferroviária, saiu da zona do rebaixamento, o Atlético terminará fora da zona do rebaixamento, empurrou o Botafogo de volta, tá? Botafogo que só joga na segunda-feira e pode colocar a Ferroviária dentro do Z4 caso ele vença. Então podemos ter mais uma mudança ainda ao longo desta rodada da Série B. Mas agora, para a gente falar de Novo Horizontino e Remo, né? Um jogo muito importante para a Série B, para o acesso da Série B. Como eu falei para vocês, tem 3 resultados possíveis, os 3 resultados óbvios, né? Ou o Novo Horizontino vence, ou o Remo vence, ou teríamos um empate. Destrinchando o Novo Horizontino, cara. O Novo Horizontino chega para esse jogo mal das pernas, tá? São 3 rodadas sem vencer na Série B e contra 3 times da parte de baixo da tabela. É bom frisar isso. O Novo Horizontino pegou 3 times rondando ali a zona do rebaixamento e não venceu ninguém. Empatou com os 3, tá? Então são 3 empates seguidos. Pega um Remo que está a 8 jogos sem perder, com 7 vitórias seguidas e um empate. Então o Remo vem numa fase melhor. O Novo Horizontino joga sua última cartada, tá? A vitória recoloca o time paulista muito firme na briga pelo acesso. Mais do que isso, coloca o Novo Horizontino de volta ao G4 da Série B ao final dessa rodada. Só depende dele para voltar ao G4 nessa rodada, mas tem que ser vitória. O empate é ruim, mas não é um desastre. Por quê? Se o Novo Horizontino empatar, ele terminaria ali com 57 pontos e veria um Atlético Paranaense indo a 59, com o Remo ainda com 59, e ele ficaria 3 pontos atrás do próprio Remo. E poderia passar o Remo em apenas uma rodada, ele continuaria a uma rodada de distância do G4, tá? O empate deixa o Novo Horizontino vivo ainda na Série B. A vitória do Remo praticamente sela o acesso do Remo e tira as chances do Novo Horizontino de acesso, tá? Isso se o Atlético Paranaense fizer o seu dever e vencer também a partida contra o Volta Redonda. Então, o Novo Horizontino ou volta ao G4
ou permanece ali na briga, mas também corre sério risco de sair dessa briga pelo acesso caso seja derrotado. E vai enfrentar um Remo. Você, torcedor remista que está aqui nesse vídeo, nesse momento, coloca o placar que você acha que vai ser desse jogo aqui nos comentários. Vamos ver quem é que vai acertar. Se você acertar ainda quem vai marcar o gol, você é, meu irmão, vidente. Então, olha só. O Remo, ele tá vivendo um momento ali de tensão, né? Eu acho que assim, tá todo mundo ansioso, todo mundo ao redor, né? Torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica, tá segurando a ansiedade, né? Porque o Remo está muito próximo de um acesso que não vem há 30 anos. O Remo não joga a Série A há 30 anos. Então, a ansiedade é gigante, mas não é a hora de deixar a ansiedade tomar conta. O Remo vem jogando muita bola, tem desfalques pra esse jogo, né? Caio Vinícius não vai jogar, ele ali junto com o Diego Hernandes. Os dois estão suspensos para essa partida, então são desfalques bastante importantes, mas o Remo tem um dos elencos mais fortes da Série B. E pro Remo, cara, vou falar para vocês, esse empate do Goiás aqui, ele bota muita pressão no Remo, tá? Porque o Remo ainda vai enfrentar o Goiás na última rodada, e o Novo Horizontino também ainda vai enfrentar o Goiás, tá? Então, torna essa vitória do Goiás, coloca muita pressão nesse jogo. Os próximos dois adversários do Goiás são Novo Horizontino e Remo. Então, essa vitória coloca o Goiás na briga com esses dois times. O Goiás deve chegar vivo na última rodada para enfrentar o Remo. Então, o que o Remo agora tem que fazer para não deixar esse jogo se tornar aí uma final pelo acesso, que seria bastante ruim, né? Você depender de uma vitória ou de um empate na última rodada contra um time que briga diretamente com você, tornaria uma final contra o acesso. O Remo precisa vencer os dois jogos que lhe restam. O Remo indo a 64 pontos antes de enfrentar o Goiás, ele garante o seu acesso antecipadamente. Então, ele tiraria o peso dessa final pelo acesso que seria o jogo contra o Goiás, mas essa pressão de vencer os próximos dois jogos para não ter que enfrentar um Goiás vivo na última rodada também é muito grande se você considerar que o Remo joga os dois jogos agora fora de casa. É um time capaz de segurar a pressão, tem uma das torcidas mais apaixonadas da Série B, é um time que tá jogando o melhor futebol da Série B, mas ainda assim chega muito pressionado. É vencer para encaminhar o seu acesso. Caso o Remo empate, como eu já falei pra vocês, é um bom resultado. Pensando em acesso, meu irmão, você vai permanecer dentro do G4, ou seja, você vai pra penúltima rodada ainda dentro do G4. Então, é um bom resultado, não tem como negar. Você deixa ali mais um adversário direto pra baixo, não impede que o Novo Horizontino te ultrapasse, se mantém no G4, vai pra última rodada muito vivo, dependendo só de si, sem precisar secar ninguém. A derrota do Remo agora com essa vitória do Goiás, cara, seria um desastre, tá? Por quê? O Novo Horizontino passaria o Remo, então o Remo automaticamente cairia para a 5ª posição. O Atlético Paranaense enfrenta o Volta Redonda, que a probabilidade do Atlético vencer é grande, então o Atlético subiria e passaria o Remo também. Então nessa hipótese o Remo já estaria na 6ª colocação. O Criciúma enfrenta amanhã o Atlético Goianiense, também é consideravelmente favorito. E aí vencendo empurraria o Remo para a 7ª colocação, tá? O Remo ficaria com 58 pontos e veria ali o G4 a 1 ponto de diferença dele. Tá? Ele ficaria ainda muito vivo na briga pelo acesso. Só que o problema é que ele teria 4 times que ele teria que secar. Ele teria que secar 4 times. Ele teria que ultrapassar 3 times, né? Desculpa, são 3 times que ele teria que ultrapassar para voltar ao G4 da Série B. Então, meu irmão, tenso você em 2 rodadas torcer para 3 times tropeçarem. É tenso. Então, mesmo ficando a 1 ponto de diferença da zona de classificação para a Série A, ele ficaria na 7ª colocação provável se os resultados óbvios acontecerem nessa rodada, caso ele seja derrotado. Então, não pode perder de jeito nenhum esse jogo. É melhor perder contra o Avaí do que perder esse jogo contra o Novo Horizontino. O confronto direto não pode ser derrota, tá? O Remo, nesta Série B, ele é um dos times que tem menos derrotas fora de casa. Isso é importante. Ele só perdeu 3 vezes fora de casa. É um bom visitante. Então, ele depende de um empate para permanecer na briga forte pelo acesso. A derrota não tira chances do Remo do acesso, mas complica, tá? Vai complicar. O time caindo para a 7ª posição complica demais. Favoritismo para esse jogo é do Remo. O Novo Horizontino não vem jogando bem, não tem conseguido imprimir o seu melhor jogo, né?
não tá sendo um time coletivo, que foi sempre o forte do Novo Horizontino, um time muito coletivo individualmente ali. Não é um primor, mas o Novo Horizontino tem um coletivo muito forte. Não tá conseguindo ser um time coletivo, tá muito espaçado. O contra-ataque do Novo Horizontino não tá afiado como foi. O Remo tá na melhor fase da temporada, é o melhor time da Série B do momento. E precisa vencer esse jogo. Pra mim, o Remo é levemente favorito nessa partida. Furacão e Volta Redonda, cara. Volta Redonda, ainda mais agora com essa vitória do Atlético, tá, meu irmão, a ponto de ser rebaixado nessa rodada da Série B, né? Se o Botafogo vencer o jogo, o Volta Redonda estaria rebaixado em caso de derrota, tá? Então, se o Volta Redonda perder esse jogo e o Botafogo vencer, o Volta Redonda está rebaixado matematicamente. Então, é jogo de vida ou morte pro Volta Redonda e pro Atlético agora também, né? É vencer ou vencer. Os dois times precisam vencer. Não tem outro cálculo. É vencer ou vencer. O empate pode também praticamente rebaixa o Volta Redonda virtualmente. Pro Atlético, não rebaixa o Atlético, mas ele jogaria fora de casa contra uma Ferroviária desesperada aqui na boca da zona do rebaixamento também. E aí teria muita dificuldade também de jogar mais um jogo contra um time desesperado e fora de casa. Então esse é o jogo dentro de casa que o Atlético Paranaense não pode deixar escapar. Chega completo para esse jogo, chega tranquilo, chega com 2 vitórias seguidas, uma vitória diante do Goiás fora de casa, com a moral lá no alto. O Atlético Paranaense também tá num nível de atuação entre os 3 melhores da Série B nessa reta final. O Volta Redonda é um dos piores da Série B nessa reta final. O Atlético Paranaense é consideravelmente favorito, mais de 40 mil ingressos vendidos. Liga Arena vai estar completamente lotada, empurrando o Atlético de volta ao G4. Se o Atlético empatar, ele termina a rodada fora do G4 se ele empatar, e é um desastre pro Atlético, tá? Você ir pra penúltima rodada fora do G4 é um desastre. Então é se manter lá no alto, voltar para a zona de classificação e assegurar o seu acesso o mais breve possível. Lembrando que o Atlético ainda precisa de 2 vitórias e um empate. Ele não pode mais ser derrotado. Se ele perder esse jogo, ele corre o risco de não subir mais, tá? Inclusive o Atlético pode ficar para trás nessa briga pelo acesso, ainda mais com essa vitória do Goiás, que coloca muita pressão no Atlético, tá? O Atlético viu o Goiás ultrapassar ele de novo. Mas, cara, esse é um dos jogos em que temos um time claramente favorito nessa rodada. O Atlético é claramente favorito diante de um Volta Redonda jogando a sua última cartada, né? O Volta Redonda vai ter que ir pra cima do Atlético. Vai ser um jogo em que o Volta Redonda vai ter posse de bola e vai tomar muito contra-ataque, tá? E para um time veloz como é o Atlético Paranaense, isso deve encaixar mais de um gol, tá? Acredito que o Atlético vença por 2 gols de diferença, pelo menos, essa partida diante do Volta Redonda. A minha previsão é essa, mas o Volta Redonda vai cair atirando. É um time bom, tá? Então, se o Atlético Paranaense vencer, ele passa pelo menos o Goiás, pode terminar na terceira posição, pode terminar na segunda posição, né? O dia de hoje, se ele vence, ele passa a Chapecoense, e aí secaria a Chapecoense contra o América na segunda-feira para terminar na vice-liderança da Série B. A situação do Atlético é essa: perder, tá praticamente fora da briga pelo acesso, empate deixa brigando pelo acesso, mas fora do G4, e se vencer, vai ali a vice-liderança e tem que secar Chapecoense e Remo até o final da rodada. Atlético muito favorito nesse jogo diante do Volta Redonda, que eu já falei pra vocês, né? O Volta Redonda perdendo esse jogo estará praticamente rebaixado. Agora, Remo e Atlético, se eles vencem essa partida, praticamente fecha o G4, né? Com o Goiás ali também brigando por fora junto com o Criciúma. São os times que ainda podem ficar vivos, porque o Novo Horizontino sendo derrotado tá fora da briga, e aí o Atlético Paranaense e o Remo vencendo, eles praticamente selam o acesso deles, beleza? Antes da gente fechar, cara, lembra da chance extra que você tem na KTO, nosso patrocinador do canal, a KTO. Meu irmão, se você não tem conta na KTO ainda, faz agora através desse link, porque essa promoção só dura esse final de semana, tá acabando, é até o dia 9 de novembro. A KTO te dá R$10 sem risco para você apostar. Você vem aqui, faz essa conta através do link que tá nos comentários, vem aqui em promoções, bota chance extra e aceita participar. Lê aqui o regulamento, você tem que fazer apostas no Brasileirão da Série A para contar. Eu já fiz, eu já perdi a minha aposta e a KTO me deu a chance extra de R$10. Eu vou fazer o quê? Vou botar uma dupla Remo e Atlético Paranaense. Aqui, ó, fica aqui, ó, aposta grátis R$10. É aqui que você usa, R$10 volta 50. Essa é a minha aposta, faz essa conta no link que tá aqui nos comentários, mas isso aqui é para maiores de 18 anos. E, meu irmão,
aposta com responsabilidade, né, cara? Ajuda demais se você fizer a sua conta na KTO através do nosso link, o nosso patrocinador dá mais força pro canal, beleza? Se inscreve no canal, mais tarde teremos live, a live de hoje após o jogo do Atlético Paranaense às 8h30, então se inscreve, ativa o sininho, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!